para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir o servo do Senhor. Oh, glória, meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Misericórdia. Meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Isso sim é um brado de alguém que é pentecostal. Oh, glória, é motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos. Pode colocar a terra. Para mais um dia. E creia que Deus hoje vai falar contigo neste momento. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a voz dele, mas tua voz me acalmou. Dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem curvas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. A palavra do Senhor é escudo, a palavra do Senhor fortaleza. Ele vai te segurar, Ele vai te sustentar. Este problema não vai te consumir. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade
Oh glória! Oh glória! Quem é rápido de endereço, abra suas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1. Josué, capítulo 6, versículo de número 1. Quem encontrou Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui expressar minha gratidão. Pastora Elisângela, Deus abençoe sua vida, minha pastora. Pastor Ayrton, o nome dele vem assim, ó, sum. Ele veio e vai, oh glória. Pastor Ayrton, Deus abençoe a sua vida. Vocês são bênção na minha vida. Encontrei a pastora Elisângela no Conexão Gospel. Ela estava lá cantando junto da filha dela. Cadê? Tá na salinha, a pequena. Deus abençoe a vida de vocês. Canta demais, meu Deus do céu. Canta que parece um passarinho. Oh glória, bênção demais nas nossas vidas. Para quem não me conhece, posso me apresentar rapidamente aqui, minha pastora, enquanto os irmãos ainda estão procurando. Para quem não me conhece, me chamo Natan, eu sou diácono pela graça de Deus, professor de música, professor de oratória, professor de homilética e estudante de teologia. Não sou bacharelado ainda, pastor Ailton, não sou bacharelado ainda, mas conhecimento a gente tem. Graças a Deus, ele profetizou e eu peguei dali, ó. Eu estava sentado e falei, opa, recebo. Deus abençoe a vida de vocês, oh glória. Quem encontrou Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1, diga amém. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Agora sim, todos encontraram. E o texto vai nos dizer: os portões de Jericó estavam muito bem trancafiados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair da fortaleza. Versículo de número 2. Então Yahvé, o Senhor Deus, falou a Josué: vê, eu entrego em tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Versículo de número 3. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim o fareis durante 7 dias. Versículo 4 e último versículo. 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar ou as suas trombetas, feitas de chifres de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as suas trombetas. E o sacerdote tocarão as suas trombetas. Pode se assentar dando glória a Deus. 5 minutinhos da tua atenção. Eu vou introduzir a mensagem e você vai entender o que Deus quer falar conosco esta noite. Olhem todos para o magrinho. Oh glória. Meus irmãos, de fato, quando você olha o capítulo ou a história de Josué, você entende que Josué é alguém que é de confiança de Moisés.
Perceba que Josué ele não é levantado avulso ou não é levantado à toa. A história vai nos dizer que Josué é discípulo de um dos maiores profetas, se não o maior profeta que é descrito na Bíblia. O Moisés, ele é aquele que vai instruir a Josué e vai fazer com que Josué tenha as instruções necessárias, ou o conhecimento, ou a bagagem necessária para que ele viesse ser um líder no futuro. Quando Moisés ele está perto dos seus últimos dias, ou próximo de chegar até Deus e confirmar o seu ministério, Moisés coloca Josué como um dos líderes de Israel, ou um dos líderes do povo, e você entende que agora Josué ele é o cabeça da nação, ou o cabeça das pessoas que estão naquele período. Você entende então que quando Moisés ele se vai, onde todo esse acontecimento acontece durante 1200 a 1400 antes de Cristo, você entende que agora Josué ele é o líder do povo hebreu, ou o líder dos israelitas, assim conforme era descrito para Abraão. Agora Josué, como líder, ele tem o trabalho de fazer o povo alcançar outras terras. Josué, como líder, ele tem o trabalho de alcançar, aleluia, a terra de Jericó. Só que você olha para a história e você percebe que a história nos diz que a terra de Jericó é uma terra com muitos soldados, uma terra onde tem um exército muito numeroso. A história vai nos dizer então que por conta desse exército muito numeroso, aleluia, a passagem para Jericó se torna um pouco difícil. E ainda tem mais: o povo de Jericó, sabendo que a nação de Israel acampava ao redor ou perto do território deles, o povo de Jericó agora dá de trancar as suas portas. O povo de Jericó agora não está mais com as suas portas abertas para qualquer nação entrar. Jericó agora está vigilante. Jericó agora não deixa ninguém entrar e ninguém sair. A nação de Jericó, ela está totalmente isolada de outras nações ou de outras vindas. E o texto do capítulo de número 6 vai dizer que por conta dos israelitas, eles trancafiaram essas portas e manteram elas fechadas. Só que aqui a gente encontra uma solução no meio dessa história. Por que, Natan? Porque quando Jericó, eles fecharam as suas portas, alguns dos espiões que estavam lá dentro foram mantidos por uma prostituta. O nome desta meretriz é Raabe. Esta mulher a qual nós citamos, ela tem uma história não muito limpa. Como já tinha dito antes, ela era uma meretriz. Ela entregava o seu corpo em troca de dinheiro. Só que até mesmo através de uma meretriz, Deus consegue fazer uma grande obra. Você não entendeu. Você não entendeu. A bispa Elisângela pegou, meu pastor também pegou. Mas eu vou repetir, eu vou cavar e você vai entender. Até mesmo através de uma meretriz, Deus consegue fazer uma grande obra. Oh glória, porque tem gente que pensa que Deus não pode agir através de você. Tem gente que pensa, aleluia, que Deus não pode fazer nada através da sua vida. Tem gente que pensa, aleluia, que Deus não consegue fazer nada, aleluia, dentro da sua vida, da sua história. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, que até mesmo, aleluia, através da vida de alguém improvável, Deus pode fazê-la se tornar provável, e ela ser usada na sua vida, na sua história, para ela ser transformada. Oh glória. O magrinho já está esquentando. Já já a gente voa. O povo pensa que se faltar o magrinho não prega. Aí vem a notícia: com 2 ou 3 eu estou pregando da mesma forma. Oh glória.
Aí você percebe, aleluia, que o povo de Israel está sendo, aleluia, ocultado e guardado por uma meretriz. Deus está usando uma meretriz para poder guardar o povo de Deus. Aí você entende que Deus pode usar sim pessoas de fora, Deus pode usar sim pessoas, aleluia, de outros lugares, para poder fazer um projeto, para Deus cumprir o projeto que Ele fez na sua vida. Oh glória! Aí tem gente que despreza pessoas, aleluia, só porque não tem uma boa roupa, só porque não tem uma boa história, só porque, aleluia, às vezes não é usado em profecia, só porque às vezes pode não cantar nos maiores shows, só porque pode não pregar nos maiores banners. Aí despreza ele, despreza ela, aleluia, dizendo que dali não vai sair nada, dali, aleluia, é fogo de palha, dali, aleluia, não, Deus não pode fazer nada, nada pode sair dele, nada pode sair dela. Mas Deus está dizendo: não é você quem faz, não é você quem opera, não é você, aleluia, que discerne, não é você, aleluia, que faz ou deixa de fazer. Aleluia, Deus está falando para alguém aqui essa noite: confia no Senhor, confia no Senhor. Deus vai usar alguém para operar na tua vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se estão pensando que não vai fazer, se estão pensando que não vai acontecer, se estão pensando que nada vai mudar, Deus tem uma notícia para você essa noite: Ele vai operar na tua vida, independente da ferramenta, independente da pessoa, Ele vai operar. Oh glória, oh glória, Ele vai operar, Ele vai operar. Satanás está pensando que só porque, aleluia, não tem uma boa aparência, Satanás está pensando que só porque, aleluia, não foi ungida a quarta pessoa da Trindade, Satanás está pensando que só porque não está nos maiores banners, aleluia, Satanás está pensando que só porque está começando agora, que não vai sair nada, que Deus não vai fazer nada, que Deus não vai operar nada, aleluia. Mas Satanás perdeu essa noite, porque Satanás não pensava que Deus é o Deus do crescimento, Deus é o Deus do projeto, Deus é o Deus, aleluia, que faz e desfaz, é aquele que pega o que está lá embaixo, coloca lá em cima, e o que está em cima coloca embaixo, é aquele, aleluia, que faz, aleluia, o que o homem não pode fazer. Deus é aquele, aleluia, que pode pegar o grande e fazer ele se tornar pequeno, pegar o pequeno se tornar grande. Por quê? Porque muitas das vezes o grande empina o nariz, o grande fala: ai, porque eu tenho 70 anos de evangelho. Não interessa se tem 70, 80, 90 anos de evangelho. Deus pode usar criança, Deus pode usar Estevão, Deus pode usar Davi, Deus pode usar, aleluia, Jeremias. Não importa a tua idade, Deus levanta profeta na hora que Ele quiser. Oh glória, oh glória, oh glória. O projeto não é teu, a obra não é tua. Satanás perdeu, porque Satanás não esperou que uma igreja estaria de pé essa noite, que uma igreja estaria glorificando nessa casa. Pega, pega, pega. Tem graça de Deus que vai descer sobre você. Canto provacia, Emidacaia. Alô, som. Alô. Oh glória, Deus abençoe, profeta. Oh glória, Satanás perdeu, Satanás perdeu, Satanás perdeu, porque Satanás não esperou que Deus estava levantando uma meretriz, uma pequena, uma anônima, uma desprezada, uma ofendida, para poder guardar o povo de Israel. Satanás perdeu.
Satanás perdeu, porque ele não esperava, aleluia, que o pequeno Deus ia fazer, aleluia, um grande projeto através dele. Satanás perdeu. No pequeno Deus tem projeto, no grande Deus também tem. No anônimo Deus tem projeto, no famoso Deus também tem. Naquele que não aparece no banner Deus tem projeto, e naquele que aparece também tem. Aleluia. Naquele que veio no culto Deus tem projeto, naquele que não veio também tem. Mas nem por isso você vai dizer que é a quarta pessoa da Trindade, que é o mais experiente, que é o mais o quê, que é o mais tudo. Não. É Deus que opera, é Deus que dá a capacidade. Aleluia. Fica afiado, varão. Oh glória. Aí Deus usa a meretriz, Deus usa a Raabe para guardar o povo de Jerusalém. E nessa, pastor Ailton, que Deus usa Raabe para guardar o povo de Jerusalém, eles dão um comando para quem está do lado de fora: olha, quando vocês for entrar, olha na janelinha de alguém, se tiver um lencinho vermelho, não entra, não mata, não destrói, não faça nada, passe direto e continue o combate. E a Bíblia, eu amo isso aqui, Bispo Renan. Eu amo isso aqui, Bispo Renan, porque a Bíblia poderia somente dizer que era para colocar um lencinho, somente dizer que colocasse um lenço na janela. Só que a Bíblia, ela vai dar ênfase na cor do lenço. A Bíblia poderia dizer que Raabe colocou um lenço na janela, mas a Bíblia quer dar ênfase que na janela tem um lenço vermelho. Aí eu olho para essa situação e me perguntei: Deus, por que o lenço vermelho? Por que não somente um lenço? Aí Deus me iluminava nessa parte, porque vermelho é cor do sangue. E se não tiver o sangue na janela, a morte entra. Entenderam? Já entenderam lá? Vermelho é a cor do sangue. Só que se o sangue não tiver na sua porta, não tiver na sua janela, não tiver na sua casa, a morte entra, a destruição entra, a bagunça entra. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite, só para quem está aqui neste lugar, oh glória, para quem crê, aleluia, que se houver o sangue dentro da tua casa, se houver o sangue dentro da tua porta, se houver o sangue na tua janela, a morte não entra, Satanás não entra, a destruição não entra, aleluia, o pecado não entra, aleluia, a batalha não vai ser acirrada lá dentro. Por quê? Porque o sangue te guarda, o sangue te protege, o sangue, aleluia, vai te cobrir. É Deus dizendo, ao invés de você, aleluia, querer dar uma de bonitão, coloca lenço na janela, coloca lenço na janela, coloca lenço na janela, que você vai ver o operar de Deus acontecer na sua vida. Oh glória, ao invés de mandar indiretinha no WhatsApp, coloca lenço na janela, varão. Ao invés de colocar, aleluia, conversinha no WhatsApp, coloca lenço na janela, profeta. Oh glória, ao invés de querer diminuir profeta, ao invés de querer, aleluia, falar coisa que não presta, coisa sem sentido, coloca lenço na janela, coloca lenço na janela, que você vai ver o operar de Deus acontecer na sua vida, o operar de Deus acontecer na sua história. Tem muita gente perdendo tempo falando. A pastora Elisângela pegou aqui. Tem muita gente perdendo tempo falando, aleluia, besteira, o que não deve, se preocupando com coisa que não era para se preocupar, e está esquecendo de pregar a palavra, colocar lenço na janela. Hoje mesmo, eu vou falar isso despreocupado, porque o povo só assiste minhas mensagens para criticar. Hoje mesmo eu publiquei, mandei até para a pastora Elisângela, a mensagem de ontem, falando sobre o Vale de Ossos Secos.
Aí por causa dessa apresentação, pastora Elisângela, olha para você ver. É pecado se apresentar só para dizer que você faz alguma coisa? Que você é músico, que você é professor, que você ensina? Não é pecado, o pastor ali já entendeu. Não é pecado. Eu faço isso para quê? Para quem quiser fazer aula, tem aula. E eu já recebi, pastor Elisângela, mensagem de pessoas, até mesmo no meio do culto, que chegava assim e falava: nossa, Natan, vou fazer aula com você. Foi resposta de Deus para a minha vida. Olha só isso aqui. Porque eu estava procurando professor. Enquanto uns não quer, outros quer. Enquanto para uns está sendo motivo de escândalo, pelo amor de Deus, para outros está sendo resposta. Porque eu procurava professor de oratória, eu procurava professor, alguém para ensinar homilética, alguém para ensinar música, e não tinha. Mas você, quando você se apresentou, Natan, eu vi que você dava aula, foi resposta de Deus na minha vida. Aí vem, miserável, oh Deus dos crentes, os pastores dão risada, oh Deus dos crentes, oh, o olho começa a tremer. Perdi tempo, pastor Elisângela, perdi tempo, vaso. Arão, vai pregar a Bíblia. Satanás das costas ocas, eu estou fazendo o quê? Para que se apresentar? Para que fazer esse negócio? Prega mais Bíblia que Deus vai te honrar. Ô Satanás das costas ocas, perdi tempo. Ele sai da graça e me quer fazer sair da graça também. Varão, converte ele. Converte ele. Aí eu olhei assim e falei: varão, não é pecado. Até na Bíblia, Paulo se apresenta, João se apresenta, Jesus se apresenta como filho de Deus. Eu não posso me apresentar como professor? Vigia, varão. Primeiro, vai ler mais Bíblia. Segundo, vai pregar mais. E terceiro, sai pra rua. Vai orar mais. Sai pra rua para evangelizar, que eu acho que você está olhando muito. O WhatsApp está perdendo a sua graça, varão. Olha só o que o povo está perdendo a cabeça hoje em dia, com a apresentação de pregador antes do culto. Isso é crente, pelo amor de Deus. Olha o que nós estamos fazendo com o evangelho. Coloca lenço na janela, varão. Coloca lenço na janela, varão. Para de perder tempo criticando. Aí eu olho para o WhatsApp do varão, está lá uma mensagem do pastor Elcio de Assis, falando sobre o povo pregar mais a palavra de Deus. Eu falo: varão, ainda bem que eu prego a palavra de Deus, porque se eu não pregasse, Deus me derrubava no altar mesmo. Oh glória. Mas aí para você ver a situação do povo, como é que está hoje. Estão perdendo tempo mandando indireta no WhatsApp, estão perdendo tempo, aleluia, se endividando nas suas vidas, perdendo tempo falando da vida dos outros, mas está colocando pouco lenço na tua janela, está colocando pouco lenço na tua janela, e Deus está dizendo: para de se preocupar com as coisas de fora, oh glória, e coloca mais lenço, coloca mais lenço, coloca mais lenço na janela, coloca mais lenço na janela, para a batalha não entrar na tua casa. Bispo Renan, é cada coisa que a gente vê, cada coisa, cada perturbado, tribuloso. E Deus usa uma Raabe. A pastora Elisângela está entendendo, é para confundir. Para confundir. Para confundir. Enquanto eles estão esperando algo grande, Deus está fazendo no pequeno. Com essa pisada aqui, se eu quebrei o chão, me perdoa, pastora Elisângela. Deus está usando os improváveis, os invisíveis, mas que tem lenço, aleluia, vermelho na janela. A pastora Elisângela está afiada na mensagem. Ela está pegando tudinho aqui. Olha só para você ver isso. Tem lenço na janela.
destruição não entra, Satanás não entra, morte não entra, espada não entra. Mas isso é só para quem tem lenço vermelho na janela. Aí, quando eles mandam esta mensagem, Josué, que está do lado de fora, recebe essa mensagem e passa para todo o seu exército: olha, de todas as casas, somente uma vocês não vão mexer, o resto pode destruir tudinho. Aí eu entendo, pastor Elisângela, o porquê que existe esse tipo de crente. Porque não tem lenço na janela e a destruição está entrando na casa. A espada está entrando lá dentro, está com a vida amargurada. Aí nós entendemos, bispo Renan, o porquê que tem esse tipo de gente. Porque está faltando isso aqui, ó. Lenço vermelho na janela, sangue. Não tem sangue, perde a graça, está sem paz, está perturbado, fala que faz, mas não faz nada, fala que opera, mas não opera nada, fala que Deus faz alguma coisa e não faz nada, está sem lenço na janela. Josué lhe recebe essa mensagem, e agora Deus manda uma mensagem para Josué e diz para que eles viessem rondar a cidade 7 vezes. Só que a Bíblia diz, durante 7 dias, quando Josué faz isso, Deus dá uma ordem a Josué: Josué, você vai dar essas 7 voltas, mas na frente do exército, coloca a arca da aliança e coloca sacerdote com trombeta. Porque antes de entrar numa guerra, não é sua espada e seu escudo que vai na frente, é a presença. Oh glória! Antes de entrar numa batalha, não é a espada, a força do seu braço ou seu escudo que vai na frente, é a presença. É Deus dizendo para alguém aqui: antes de ir, aleluia, avante, antes de ir fazer algo, antes de ir pregar, antes de ir louvar, antes de expulsar demônio, antes de fazer qualquer coisa, para de confiar na técnica, para de confiar na tua habilidade, para de confiar, aleluia, no que você sabe. Coloca a presença na frente, coloca a arca na frente, coloca a arca na frente, que você vai ver o operar de Deus acontecer. Tem gente que esquece, bispo Renan, tem gente que esquece, está querendo fazer projeto, mas a arca está atrás, está querendo que Deus realize um projeto, mas a arca está lá atrás. E Deus está falando: no dia que você colocar a arca na frente, eu realizo para você. No dia que você parar de confiar na sua técnica, na sua habilidade, eu realizo para você. Eu faço, eu alcanço. É que hoje eu não fiz essa oração, bispo Elisângela, mas toda vez antes de pregar, por mais que eu seja professor de oratória e homilética, a minha oração é sempre a mesma, bispo Renan: Deus, eu posso ter habilidade, eu posso ter a técnica para pregar, mas sem presença de nada adianta. A minha oração é sempre a mesma. Por quê? Porque eu preciso reconhecer que não é eu que faço, não é eu que posso, não é eu que consigo, não é eu que alcanço. É Deus que faz, Deus que pode, Deus que consegue, Deus que alcança, Deus que opera. E se não fosse pelo poder de Deus, não estaria eu, não estaria você, não estaria nós aqui libertos hoje, escutando essa mensagem, escutando, aleluia, essa ministração, adorando a Deus, e dentro de um culto, dando o nosso melhor glória, o nosso melhor aleluia. Porque não é a minha técnica, porque não é a minha habilidade, porque não é a minha formação, porque não é o meu currículo que opera alguma coisa na igreja, é o poder de Deus quem opera.
Oh glória, não é o quanto eu sei, não é o quanto eu posso fazer, não é o quanto eu aprendi que opera no culto, é o quanto Deus está dentro de mim, e o quanto do poder existe dentro da minha vida, que opera, que liberta, que cura, que salva e que vai transformar. Não somos nós podemos fazer, aprender, para aumentar o alcance, mas quem liberta, quem opera, quem cura, quem faz, quem desfaz, quem dá um milagre, quem não dá um milagre é Deus. A gente pode aprender a só aumentar o alcance, mas de resto, o poder, quem cura, quem liberta é o Senhor, é Ele que faz no culto, não sou eu. Imagina só, uma igreja só de técnica, uma igreja só de habilidade, uma igreja que todo mundo fala robuscado, mas ninguém tem graça para poder pregar, ninguém tem unção para poder adorar. E eu oro, eu faço essa oração para Deus toda vez: Deus, não faça eu confiar mais nas minhas habilidades do que na sua presença, mas manifeste o seu poder em mim, para que não venha a ser eu, mas o Senhor através de mim. O bispo Renan foi muito feliz em dizer isso. Não é nós, é Cristo através de nós. Não é eu, é Cristo através de mim. E se não for Cristo através de você, nada vai adiantar. Vai ser uma casca bonita, mas oca. Vai ser um vaso bonito, mas vazio. Bispo Renan, aí embaixo. Bonito, prega bem, louva bem, bispo Renan, faz tudo bem, mas vazio, sem nada. Porque, pastor Elisângela, não é eu, não é você, não é o bispo, não é o pastor, não é os obreiros, é Deus através de nós que opera a vida. É Deus através de nós quem opera a vida. Procopovacia, subcanto, revácia, calamando, revacia. Oh glória, remida caia, subcanto. Porque se não fosse Deus, não teria esse som de línguas estranhas. Se não for Deus, não tem som, aleluia, de transformação. Se não for Deus, não há como você operar. É Deus, é Deus, é Deus quem opera. É Deus quem vai operar. Coloca a arca onde? Atrás? No meio? Não. Coloca a arca na frente, porque presença não vai atrás. Presença não vai no meio, presença tem que ir na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, quebrando as correntes. Oh glória, pastora Elisângela, a arca não pode ir atrás, presença não pode ir no meio, presença tem que ir na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, quebrando as correntes. É Deus dizendo: enquanto a presença estiver na frente, eu abro o caminho para você. Enquanto a presença estiver na frente, eu quebro as muralhas para você. Enquanto a graça estiver na frente, eu quebro os espinhos, quebro as correntes, cadeias serão quebradas e exércitos serão destruídos. É Deus dizendo para alguém aqui essa noite: coloca a presença na frente que Deus vai agir, coloca a presença na frente que Deus vai encher, coloca a presença na frente que Deus vai tratar, coloca a presença na frente que Deus vai te ajudar a permanecer. Fiquem-se de pé quem puder. Concluir.
Quando a presença foi levada na frente, que eles começaram a tocar as trombetas e fazer barulho, a Bíblia diz que as muralhas implodiram. A palavra implodir, ela vem de ser amassada, ou explodir, ou quebrar de fora para dentro. Então, quando as muralhas foram destruídas, ao invés das muralhas serem quebradas para um lado ou serem derribadas para outro lado, as muralhas, elas simplesmente fizeram assim, pastor Ayrton. Elas foram engolidas. Porque se caísse para um lado, pastor Renan, bispo Renan, matava o exército de Josué. Se caísse para o outro, matava o povo, ou até mesmo os espiões que estavam junto de Raabe. Mas o que Deus fez, não matava o povo dele e não matava quem ele guarda. Não, você não entendeu. O operar que Deus vai fazer na sua vida não vai te matar e não vai matar quem está perto de você. O projeto que Deus tem na sua vida, aleluia, não vai matar você e nem aqueles que estão ao seu redor. O projeto que Deus tem na sua vida vai fazer, aleluia, com que você permaneça firme, permaneça intacto e que você venha alcançar o projeto de Deus, aleluia. Porque Satanás pensou, aleluia, que ia fazer você, aleluia, perder, que ia fazer você desistir, que ia fazer você parar, aleluia. Algumas pessoas até mesmo pensaram, bispo Elisângela, aleluia, que aquilo que Deus ia fazer, aleluia, ia machucar, ia ferir, ia fazer ele morrer, ia fazer, aleluia, desviar. Mas Deus está dizendo essa noite, o projeto que Ele vai cumprir na sua vida é bom, perfeito e agradável. Não mata, não fere, não destrói e não impede o projeto de ser cumprido. Oh glória, oh glória, Deus vai cumprir o projeto que Ele firmou sobre você. Coloque a mão sobre o seu peito. Com a permissão da minha pastora Elisângela, 10 segundos de oração. Pode? Nessa oração, essa muralha que está na sua vida, nesta oração, essa muralha que está se encontrando na sua casa, essa muralha que está se encontrando na sua história, caderno de oração, já vamos orar também, que vai quebrar muralha aqui dentro. Muralhas que se encontram no seu ministério, muralhas que se encontram no seu caminho. Você vai orar neste momento por essas muralhas. Você vai crer que essas muralhas vão ser derribadas. Não vai ter muralha que vai permanecer de pé sobre uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que jejua. Todas as muralhas vai ter que cair por terra. Em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, este caderno, Pai, de oração, em nome de Jesus, Senhor, e te apresento, Pai, esta igreja, em nome de Jesus. Toda muralha, toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que Satanás está planejando contra a vida, Pai, destas pessoas, contra a história, Pai, destas pessoas, serão quebradas, serão derribadas, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, opera, Pai, em nossas vidas, opera, Pai, em nossa casa, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha, Pai, com teu poder, que o Senhor venha, Pai, com a tua presença, quebrando muralhas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só para quem crê que a muralha da sua vida e da sua história caiu, diga misericórdia. Só para quem crê que as muralhas da sua história caiu, diga amém. Bispa Elisângela, pastor Ayrton, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mesmo, minha pastora, por esta oportunidade. Eu quero agradecer a vocês pela confiança no ministério do Magrinho. Oh glória, que vocês
venham crescer, ir além, e muralhas, oh glória, eu creio, e muralhas que venham aparecer no caminho de vocês venham ser derribadas. Provacia, canto, rebe, amitria, serra. Que muralhas que apareçam na sua história venham a ser derribadas. Remanda, raçubi, canto, rebe, afar. Eu estou sentindo uma autoridade em dizer isso aqui, eu não sei porquê, pastor Elisângela. Estou sentindo uma autoridade em dizer isso aqui. Eu acho que é confirmação de Deus para a sua vida. Porque muralhas, Deus, raçubi, canto, rebe, afar. Muralhas na sua história e muralhas que vão aparecer na sua frente vão ser derribadas. Só coloque a presença na frente, coloque, aleluia, a autoridade de Deus na frente, que Deus vai fazer tudo por vocês. Posso anunciar aqui? Para quem quer me acompanhar, Natan, eu quero saber onde é que vai ser o próximo vigilhão. Oh glória. Estou planejando fazer a segunda edição, pastor Elisângela. Fiz a primeira edição. Eu vou mandar o próximo vigilhão, eu vou mandar para vocês. Eu vou fazer lá para o final do mês, lá para o final do ano, que aí vai dar para chamar todo mundo. Vou chamar até o senhor, bispo Renan. O senhor dá lugar lá, com força. Oh glória. Foi corim de fogo, foi bênção, vigilhão. Palavra não faltou. Eu sou chato com palavra. Eu sou chato. Palavra não faltou. Teve corinho, teve presença acima de tudo. E o próximo vigilhão eu vou marcar e vou mandar para vocês. Amém, pastor? Eu ia chamar de bispo já, pastor Ailton. Oh glória. Então, para você que quer descobrir onde é que vai ter o próximo vigilhão, Natan, eu quero saber onde é que vai ser a sua próxima agenda, eu quero acompanhar. Pode colocar lá no Instagram, o Magrinho do Glória. Vocês dão risada, né? Pode colocar lá, o Magrinho do Glória. O magrinho mais bonito de terno branco que você encontrar lá no Instagram sou eu. Pode acompanhar lá, a gente segue. E aí eu vou anunciando o vigilhão por lá. Vai ser bênção, a gente vai marcar tudo certinho e Deus vai operar nas nossas vidas grandemente. Amém? Pastor Elisângela. Amém. Oh glória.